diriam, é a época atual. Nostradamus acertou mais uma vez. A época dos médios, dizendo, não morremos, estamos vivos aqui do outro lado. Why people get so convinced that Nostradamus knew what he was talking about is that once you set an interpretation on a given quatrain and you think you know the historical event that it refers to, it's really hard to see that there could have been other alternatives that would have worked just as well. Então eles poderiam se espiritualizar mais e equilibrando as coisas. Também poderiam passar os seus conhecimentos para o Brasil, inclusive os políticos brasileiros administrarem bem, porque o político brasileiro não sabe administrar o país. A gente chegou à conclusão que poucas coisas funcionam bem aqui, né? Então vamos lá. A Marlene Nobre, da Folha Espírita, segundo Chico Xavier, esses fluxos migratórios seriam pacíficos? Ela perguntou. O Geraldo respondeu, infelizmente não. Segundo Chico me revelou, o que restasse da ONU acabaria por decidir a invasão das nações do hemisfério sul, incluindo-se aí, obviamente, o Brasil e o restante da América do Sul, a Austrália e o sul da África, a fim de que nossas nações fossem ocupadas militarmente e divididas entre os sobreviventes do Holocausto do hemisfério norte. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã, entendendo que nossos irmãos do norte, embora invasores, a mano militare, não deixariam de estar sobrecarregados e aflitos com as consequências nevastas da guerra e dos hectatombes telúricos, e portanto ainda assim deveriam ser considerados nossos irmãos do caminho, necessitados de apoio e arrimo, compreensão e amor, né? Nesse ponto, a conversa com Chico fez uma pausa narrativa. No Brasil, como conhecemos, hoje será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco. E aos brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste, somados a Goiás e Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul do Brasil, unindo-se ao Uruguai, Argentina e ao Chile. Os asiáticos, naturalmente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste, em conexão com Paraguai, Bolívia e Peru. E, por fim, os estados do nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intricado processo tem a sua ascendência espiritual e somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. Com certeza, todas essas culturas irão passar suas inteligências, seu aprendizado e vão nos ensinar muita coisa. Eu acredito que isso seja muito benéfico, né, para a nova era. Vejamos, por exemplo, os norte-americanos podem nos ensinar a respeito das leis, o amor ao direito, né, a ciência, o trabalho. Eles pagam salários ótimos e têm preços baixos, quer dizer, tem muito a ensinar para os ambiciosos brasileiros. Os europeus, de uma forma geral, poderão trazer amor, a filosofia, a música erudita, a educação, a história, a cultura. Os asiáticos poderão incorporar em nossa gente suas mais altas noções de respeito ao dever, disciplina, a honra, aos anciões e às tradições milenares. Você vê que o Japão é um exemplo, né, de povo educado. Então, por fim, nós brasileiros ofertaremos a ele, nossos irmãos na carne, os mais altos valores de espiritualidade, mercê de Deus entesourados no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde, essa gente boa que reencarnou na grande nação brasileira para dar cumprimento aos desígnios de Deus e demonstrar a todos os povos do planeta a fé, a vida maior, né, a reencarnação, testemunhando a continuidade da vida além do túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus. Isso eles vão comprovar, eles vão estar nos centros espíritas e tudo. O Brasil, embora sofrendo o impacto moral dessa ocupação estrangeira, estaria imune aos movimentos telúricos da Terra? Perguntou. Geraldino disse, infelizmente não. Segundo Chico Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis. Pessoal do Rio de Janeiro, tome cuidado, notamment nas zonas costeiras. Acontece que, de acordo com o médium, o impacto por aqui será bem menor se comparado com o que sobreviverá no hemisfério norte do planeta. Tá? Isso é confirmado pelos outros médios que vocês vão ver a seguir. Poderemos optar pelo melhor caminho da fraternidade, da sabedoria e do amor, e a regeneração chegará para nós de forma brilhante a partir de 2019. Ele disse
Chico Xavier, que 2057 tudo estaria já na nova era. E Isaac Newton falou a mesma coisa, há centenas de anos atrás. Engraçado, né? E poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento e da dor. Nesse caso infeliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de 1000 anos, segundo Chico Xavier. Quer dizer, tudo vai ter que ser reconstruído de maneira melhor, né? Você vê que de maneira bem melhor. Entretanto, sejamos otimistas. Lembramos que desse período de 50 anos já se passaram 42 em que as nações mais desenvolvidas e responsáveis do planeta conseguiram se suportar umas às outras sem lançarem uma guerra de extermínio nuclear. Essa era a pré-condição imposta por Jesus. Quer dizer, não guerrearam porque, como a União Soviética tem submarino nuclear, se fosse atacado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos seria destruído também. Então, se houvesse só uma nação com a bomba nuclear, com mísseis, já teria dominado o mundo. Como Deus é muito inteligente, distribuiu esse poder entre várias nações, porque se um atacar o outro, vai ser atacado também. Não estamos entregues à fatalidade, nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária. Aqui na Terra temos diante de nós 2 caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretará mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Tudo virá de acordo com as nossas escolhas de agora, individuais e coletivas. O próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, respondendo a uma entrevista já publicada no livro, nos diz que as profecias são reveladas aos homens para não serem cumpridas. São, na realidade, um grande aviso espiritual para que nos melhoramos, afastamos de nós a hipótese do pior caminho. Quer dizer, pela solidariedade e amor, nós poderíamos afastar tudo isso se fizéssemos tudo que tem que ser feito sem ser preciso imposição espiritual. Mas não é o que acontece. Somos egoístas, orgulhosos, materialistas, só pensamos em nós e aí deixamos os nossos irmãos à míngua, né? E Jesus disse: estou demasiado chocado com a vossa fraqueza em ver o seu irmão sofrendo, seu irmão que vendo o céu se lamenta no inferno da terra. Quer dizer, ele está sofrendo muito, tem um pouco de fé, mas não tem esperança porque poucas pessoas ajudam ele, estendem a mão a ele. Então vamos ver os vídeos que vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar. E no futuro vai se comprovar tudo isso. Eu vou perguntar aqui para o Divaldo, como é que vão ser os sinais dessa nova era? E também, se há uma data mais ou menos prevista para que essa nova era, o mundo de regeneração, para que isso ocorra? Os calendários Maia terminam as suas anotações no ano 1012, segundo especialistas, o que pareceria significar um momento clímax das grandes mudanças. Entidades nobres estabelecem mais ou menos o ano 2050 a 2058. Sir Isaac Newton. Isaac Newton é conhecido como o pai da ciência moderna. Ele criou a maioria das leis da física clássica que os engenheiros usam até hoje. Mas realizações de Newton não se limitaram ao campo da ciência. O grande cientista Isaac Newton também era investigador das profecias e um grande profeta também. Embora Newton seja amplamente conhecido pelo trabalho científico, ele provavelmente escreveu mais sobre a profecia bíblica do que sobre a ciência. Na verdade, muito mais. Ele imaginava, por ser matemático, que talvez pudesse estudar o livro do Apocalipse e calcular o verdadeiro fim do mundo. Newton ficou durante anos obcecado pela equação do Apocalipse, até que finalmente encontrou a resposta que procurava: a data do Apocalipse. Ele percebeu que tinha calculado a data exata do fim dos tempos, e ele marcou a data como o ano de 2060. 2060. Esta data de validade está a poucas décadas de acontecer. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos de tal maneira
que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos. Pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes. A violência, infelizmente, ela campeia no mundo todo, seja em termos de guerra, de invasões, de conflitos, de assassinatos, de sequestro, o próprio suicídio. Isso tudo faz parte, porque nós estamos num período de transição e, segundo os amigos espirituais, hoje estão reencarnados na Terra espíritos dos grandes exponenciais, do bem e do mal. Há um momento de uma mistura, exatamente para que dessa mistura surja um novo mundo. Camadas populacionais inferiores, diz Herculano Pires, reencarnam na Terra para serem auxiliados através do exemplo daqueles que caminharam um pouco mais. Trazem dissabores, trazem violência, mas faz parte. Quando outrora nós éramos os errados, tivemos apoio dos que caminharam mais. Que bom que agora é a nossa hora de apoiar. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos. Pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes e que por volta do ano de 1988-90 a Terra entrava por sua vez nessa camada de fotos, onde ficará por quase 2000 anos. Abrindo parênteses, na vez anterior em que isso ocorreu, os indianos chamam o período das trevas, o período de Kali Yuga, o período dos grandes sofrimentos. Naturalmente o sistema saiu e, ao realizar o seu grande périplo de 26.000 anos em órbita elíptica, novamente entra na camada de fotos, e então que se dá a transmigração de espíritos de uma outra dimensão, no caso, Alcíone, uma das 7 Pleiades, essas estrelas da constelação do Touro, que eram visíveis da Terra desde a Grécia Antiga. Se nós nos recordarmos da mitologia, vamos ver, por exemplo, como era considerada essa estrela dentro do conceito mitológico dos gregos. Pois agora, acercando-se o nosso planeta de entrar neste imenso oceano de fótons azuis, cuja luminosidade não produz calor, segundo os astrônomos, naturalmente haverá a grande migração de espíritos nobres de Alcíone para o planeta terrestre. Mas, ao mesmo tempo, os maus, esses que se integram às falanges do mal, os responsáveis avarentos pela fome, lendo as estatísticas da FAO, Organização Mundial de Alimentos, que tem sede na Itália, sabemos que 800 milhões de pessoas devem morrer à fome nos próximos 10 anos. E a Terra produz alimentos para todos sustentar-nos. Inermes não mais reencarnarão na Terra. Não haverá aqui possibilidade psíquica. Irão para mundos inferiores, conforme a proposta mitológica da Bíblia, em que Lúcifer, rebelando-se contra Deus, foi expulso do paraíso ao Hades, ao inferno, uma região de sofrimentos internos. Esse Hades está dentro de nós, são sentimentos impuros. Então aqueles que permanecerem nessa faixa sairão da terra, enquanto que
os nobres espíritos do período de Péricles, no século V, aqueles filósofos, aqueles pais das ciências empíricas, retornarão. Os grandes pensadores do período pré-cristão, aqueles grandes idealistas da escola neoplatônica de Alexandria, os grandes renascentistas, os cientistas a partir do século XVI, XVII, os técnicos na área da ciência profunda, da nanotecnologia, do holograma, da astrofísica, eles